a sua mãe, mas vai chegar uma hora que Moisés vai ter que tomar uma atitude. Era muito cômodo para Moisés ficar no palácio. É muito cômodo para mim e para você ficarmos no palácio. O que é o palácio, pastor? O palácio às vezes pode ser essa cadeira. O palácio às vezes pode ser a minha casa, a minha zona de conforto. O palácio às vezes pode ser aquilo que está no meu coração, mas não está no coração de Deus. Porque Deus não criou e não chamou Moisés para ficar no palácio. Deus chamou Moisés para um projeto. Deus chamou você, meu irmão e minha irmã, para um grande projeto. Pastor, qual é o projeto? Não sei, mas eu tenho certeza que Deus tem um projeto para a tua vida. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, que Deus não te chamou para ficar sentado no banco, mas Ele te chamou, cuidou de você, te restaurou, porque Ele tem um projeto para mim e para a sua vida. E nós precisamos desenvolver esse projeto. Deus então tira Moisés da sua zona de conforto, e Moisés então ele assume. Tem aquela história que ele vai matar um egípcio, vai fugir, aquela história toda, até que Deus chama Moisés e fala: Moisés, olha, vem cá, chegou a hora, tem um projeto para você, e Moisés vai inventar um monte de desculpa, como eu também inventei. Quem sabe é também a desculpa que você também às vezes fala: Senhor, evangelismo, Senhor, consolidação, não, chama fulana, e Deus tem falado com você: não, é você, eu te quero no projeto, eu te quero na obra. E a gente vai inventando desculpas, assim como Moisés também deu muitas. Eu não sei falar, eu sou pesado de língua, e sei, não sei o quê. Eu fico imaginando Deus com os braços cruzados, falando para Moisés: sei, Moisés, mas o quê? Você acha que vai me enganar, né? Às vezes a gente inventa desculpa, imaginando na nossa cabeça que a gente vai conseguir enganar Deus. Que Deus não conhece o nosso coração, que Deus não sabe qual é a intenção do nosso coração. Mas o salmista vai dizer no Salmo 139 que Ele nos conhece. Conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar, Ele conhece a nossa vida, nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então não adianta a gente inventar uma história para Ele, inventar, falar: Senhor, mas esse dia, não adianta, não tem jeito. Moisés inventou um monte de história, eu inventei um monte de história também. Numa outra oportunidade eu tinha que voltar para São Paulo, eu não tinha de novo dinheiro, né? Jesus amado, então o mistério aí. E eu me lembro que no final do culto eu estava na porta da igreja cumprimentando as pessoas, e a minha cabeça estava no domingo, né? Quarta-feira, domingo, tem que ir embora de novo, como é que eu vou fazer? Eu me lembro que alguém me deu um empurrão: ô pastor, não sei o que, tal. E no caminho, né, parando no caminho, eu me lembrei que alguém, e falando com Deus, né, do domingo, eu me lembro que alguém tinha me empurrado, e tipo assim, como se alguém tivesse puxado meu paletó, e eu parei o carro e mexi no paletó, e puxei, tinha um envelope branco no meu paletó. E aí eu comecei a chorar de novo, eu falei: Deus está mexendo comigo de novo. E eu abri o paletó, e tinha dentro do paletó a mesma quantidade que eu tinha falado para Deus. Tem que ser esse valor, tem que ser isso, não tem jeito. Eu preciso disso. Numa outra oportunidade eu precisava de ir de novo, mas eu estava com muita vergonha, sabe por quê? O meu sapato estava rachado. Ia ter uma cerimônia na faculdade, que a gente ia ter que se ajoelhar, e o sapato rachado e furado, todo mundo ia ver, e eu não queria aquilo de jeito nenhum. Falei: Senhor, se o Senhor não me der um sapato novo, eu não vou. Eu sei que o Senhor não está nesse negócio. E eu me lembro que eu fui na loja, escolhi o sapato, e o vendedor falou: você paga como? Eu falei: nem eu sei. Ele falou: como você não sabe? Guarda aí, que alguém vai vir buscar esse sapato para mim. O cara começou a rir. Eu lembro disso até hoje. O camarada mais riu da barriga doer. Eu falei: não, eu estou falando sério, eu não estou brincando. Guarda ele ali no cantinho, que alguém vai buscar esse sapato aí. Aí passou no outro dia, eu fui lá. Alguém buscou? Ele falou assim: não. Aí passou no outro dia, eu voltei aí. Alguém buscou o sapato? Não. Quando foi no terceiro dia, eu passei, buscou? Não. Começou a gerar dúvida no meu coração, né? E quando eu saí da loja, alguém me gritou lá do outro lado da rua: ô pastor! Eu falei: o que foi, abençoada? Deus mandou comprar um sapato para o senhor, você acredita? Eu falei: acredito. Tá na loja ali, tá separado já. Vai lá buscar ele lá para mim, por favor, que eu preciso desse sapato. A pessoa ficou tão impactada
que ela disse assim, vamos lá, vamos pegar um tênis, um chinelo, não sei o quê. Eu falei, não quero nada, minha querida. Eu falei para Deus de um sapato, e ele já está lá, está separado. É engraçado que ela não acreditou, ela foi lá e falou assim, ele disse, tem um sapato aí separado na loja, e tem mim, e falou assim, pior que tem. Tem 3 dias que eu estou te esperando em buscar esse sapato, você não vê até hoje. Mas eu não sabia também que Deus ia falar comigo. Por quê, queridos? Porque a gente, às vezes, fica inventando histórias para fugir, para nos desviarmos daquilo que Deus tem para a nossa vida. E às vezes eu fico tentando imaginar Deus olhando para mim, para você e perguntando para nós assim, até quando? Até quando nós vamos continuar fugindo do propósito que Deus tem para a nossa vida, para o chamado que Deus tem para a minha vida e para a sua vida? Como eu disse no início, nunca foi sobre a minha capacidade. Nunca foi sobre a minha capacidade. E aí eu tenho certeza que não. Mas a pessoa disse que não dá, que eu não posso, que isso, queridos. Tenho certeza que não foi diferente. Não tenha dúvida que foi diferente comigo também. Foi diferente comigo, não. Muitas pessoas disseram, isso é coisa da sua cabeça, cara. Eu falei, não pode ser coisa da minha cabeça. Quando eu falo, Deus realiza. Quando eu falo, Deus faz. Não pode ser coisa da minha cabeça. As pessoas que às vezes tentam frustrar os projetos, os propósitos de Deus para mim e para a sua vida. Desviar a gente do caminho, desviar a nossa vida do chamado que Deus tem para nós. Não vai faltar. Não vai faltar pessoas para às vezes tentar nos colocar para baixo, mas também não vai poder faltar na nossa vida a certeza de que aquele que chamou Moisés, cuidou dele, sustentou ele, até o projeto ser concretizado. Chamou Moisés e caminhou com ele no deserto. Deus ia na frente, na nuvem de fumaça, na chama de fogo, e Moisés ia sendo orientado por aquela presença que caminhava com ele no deserto. Moisés não caminhou no paraíso, foi no deserto. E no deserto é o lugar que Deus sustenta a nossa vida, sustenta a nossa casa, sustenta a nossa família, sustenta o nosso chamado. Me sustentou durante todo o período da faculdade, assim como sustentou o pastor Tiago, assim como tenho certeza no meu coração que está sustentando a vida da Nayama. Não é fácil não, queridos, não tem mamão com mel, como dizia meu professor, não. Mas tem a presença dele caminhando com a gente em meio às lutas, em meio aos desafios da vida. Ele vai caminhando com a gente, mostrando a direção. Onde a nuvem de fumaça for, você vai atrás. Onde aquela chama de fogo for, você vai caminhando. Tenha certeza de que eu vou te orientar, assim como orientou Moisés naquele deserto. Ele sustenta a nossa vida também e o nosso chamado. Queridos, eu quero ser profeta de Deus na sua vida nessa noite. Eu quero profetizar e declarar na sua vida que, assim como Moisés, quando Deus chamou ele também, ele inventou uma outra desculpa quando ele disse assim, e o Senhor disse para ele, olha, o meu anjo vai caminhar contigo. Quem não quer que um anjo caminhe com ele? Mas Moisés disse o seguinte, olha, mas uma desculpa, eu não vou se o Senhor não for comigo. Assim como eu disse, eu não vou para São Paulo se o Senhor me der isso. Eu não vou para São Paulo se o Senhor não me der um par de sapato. Moisés disse para Deus, olha, eu não dou um passo em direção a esse projeto, a esse deserto, se o Senhor não for comigo. E Deus disse para Moisés assim, olha, eu vou. E Deus vai caminhar com Moisés, queridos, durante todo aquele período. Queridos, Moisés, é como se Moisés dissesse para Deus, olha, eu só vou se o Senhor estiver comigo, se a sua presença for sobre mim. Queridos, tem pessoas que às vezes estão trocando o projeto de Deus, troco de coisas mundanas, troco de namorado, troco de projetos pessoais. Queridos, eu não sou contra ter projeto pessoal, não. Tem pessoas que às vezes trocam o projeto de Deus por coisas que não valem a pena, coisas que são passageiras, quando Deus está nos oferecendo coisas muito maiores para poder viver com Ele. Como eu disse, nunca foi sobre nós,
sempre foi e sempre será sobre quem ele é, sobre aquilo que ele pode fazer, sobre o seu poder, sobre a sua unção, sobre tudo aquilo que Deus tem para fazer na vida daquele e daquela que diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. Faça a sua vontade, o teu querer na minha vida. Às vezes a gente acha que não tem como, que não pode, mas Ele nos sustenta. Não vale a pena trocar a presença de Deus por nada nesse mundo. Moisés disse: eu não troco anjo pela tua presença. E nós não podemos trocar a presença de Deus por nada nesse mundo. Deus é tudo para nós. Deus é tudo na sua vida. Quando acabam os recursos da terra, o céu continua nos abençoando. Quando o possível se torna algo impossível, Deus continua agindo na história. Deus continua agindo na minha vida. E aí eu me lembro muito bem de quando a minha irmã disse: olha, o médico me disse o seguinte, de 1 a 10. Qual o grau de gravidade? O médico disse: 10. Está muito grave. Busca a mãe dele, traz ela, porque provavelmente ele não vai amanhecer amanhã. Não vai amanhecer. Busca a mãe dele para poder vir pelo menos mais uma vez. Quando o médico disse: olha, não tem jeito, grau de gravidade 10, não vai amanhecer, acabou os recursos da terra, 25 dias em coma, 15º dia começou a diminuir a medicação até acabar, de tirar tudo, e eu tinha que voltar e eu não voltava. Queridos, foi um tempo na minha vida que todo dia de manhã Deus me dá uma experiência. Acho que já falei sobre isso aqui, mas eu amo falar sobre isso. Todos os dias eu me lembro que eu sabia o que estava acontecendo. É como se eu estivesse numa igreja e aquela igreja ao mesmo tempo fosse um hospital. Ao mesmo tempo que era uma igreja, era um hospital. Porque a igreja é um hospital. Porque a igreja gera cura. Não a cura que a medicina pode gerar, mas a cura da alma. A cura que vem do céu. Aquela cura que às vezes a medicina não consegue dar uma medicação que cessa a dor. Mas é uma cura que vem do alto sobre nós. E eu me lembro que todos os dias eu tinha aquele sonho. Eu não lembro se era sonho, se era visão, eu não lembro o que era, se era algo profético. Quarta profética, quem sabe era algo profético na minha vida. E eu me lembro que todos os dias, eu era levado por um homem todo de branco, para um jardim lindo e maravilhoso. Todos os dias, aquele homem de branco me empurrava na cadeira de roda e me levava para tomar um sol naquele jardim. E eu me lembro que quando o homem médico disse: não tem jeito, busca a mãe dele, acabou o recurso da medicina, no outro dia eu voltei do coma. E quando eu voltei do coma, eu estava num jardim e tinha um homem de branco do meu lado. Acabou o recurso da terra, mas não acabou o recurso do céu. O Deus que começou a boa obra, ele não termina. O médico disse: você não vai falar, você não vai andar. Eu falei: Espírito Santo, eu preciso da minha voz. Eu sei que a minha voz não é nada maravilhosa, mas eu preciso da minha voz. Porque se eu não andar, me empurra na cadeira de roda, mas se eu não falar, como é que eu vou dizer? Como é que eu vou ministrar para as pessoas? Eu estou falando com você hoje. Eu não estou andando de cadeira de roda, porque o homem pode até tentar nos desanimar, falar que não dá, que não pode, que não é para você, que você não leva jeito, como me disseram, mas aquele que chamou, ele sustenta. Não é o homem, não é medicina, não tem ninguém que pode parar você, meu amado, meu querido, minha querida. Não existe nada que pode te parar. Só existe uma pessoa que pode parar você. É você mesmo. É você mesmo. Se você continuar dizendo para Deus: olha, não dá, eu não tenho jeito, eu não quero, eu não posso, eu tenho um projeto, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho não sei o quê. Até quando a gente vai continuar inventando desculpas, assim como Moisés? Que bom que pelo menos ele entendeu que Deus estava chamando e sustentou ele até o fim. Que bom que eu não acreditei naquelas pessoas que disseram: não tem jeito, não é isso para você, isso é coisa da sua cabeça. Quem sabe você também está pensando a mesma coisa. Alguém já me disse que não dá, que eu não tenho jeito para isso, que eu não posso, que eu não tenho dom, que isso.
Eu vim aqui hoje como profeta, nessa quarta-feira profética, para dizer para você que Deus tem um projeto para você. Deus tem um ministério para você, meu irmão, minha irmã. Deus tem algo grandioso para a sua vida, assim como Ele chama Moisés e entrega. Está aqui, ó, Moisés. Você vai lá no Egito e vai entrar. Mas eu vou dizer o quê? Eu vou dizer o quê para Faraó? Quando eu chegar e dizer para Faraó, olha, Deus mandou, o que eu vou dizer para ele? Quem que mandou ir lá e falar? Ele falou assim, você vai dizer para ele que o eu sou, o que sou, te enviou a vós outros. E aí imagina a cara de Moisés. O eu sou o que sou te enviou a vós outros. Isso para nós, às vezes, não traz muita resposta. Quando você chega para alguém e diz o eu sou o que sou, não disse muita coisa, diz. O eu sou o que sou te enviou a vós outros. Não vai mudar muita coisa. Até que eu entendi que quando Deus manda Moisés dizer o eu sou o que sou te enviou a vós outros, Deus estava querendo dizer o seguinte para Moisés, olha, eu sou a resposta para todas as coisas. Eu sou o início e o fim. Eu sou aquele que era, que é e que sempre vai ser. Eu sou aquele que tem solução para todos os problemas. Eu sou aquele que quando possível se torna impossível, eu ajo na história humana. Eu sou aquele que quando a medicina diz que não tem jeito, eu coloco ele de pé. Eu sou aquele que quando a pessoa cai e morre, eu restauro e tiro ele da cova. Eu sou aquele que quando tudo parece que não tem jeito, eu vou lá e ajo na vida dele. O eu sou o que sou é a resposta para todas as coisas. Deus mandou dizer para você nesta noite que o eu sou o que sou, que te enviou a vós outros. Ele vai te sustentar nesse chamado. Ele vai te sustentar nesse chamado. Aí você precisa dizer, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. E Ele vai te sustentar. Vai te pegar pela tua mão e vai caminhar com você assim como caminhou com Moisés. Não abra mão dessa presença. Nós podemos abrir mão de qualquer coisa nesse mundo. Assim como eu disse para Deus, Deus, o Senhor pode me tirar qualquer coisa. O que o Senhor quiser. Só não tira o meu chamado, Deus. Eu disse para Deus, olha, eu não preciso ter nada nessa vida. Nada. Eu nunca tive nada. Eu vim sem nada. E eu vou partir sem nada também. Eu nunca vi um caminhão de mudança, um funeral, e lá atrás um caminhão de mudança. Lá atrás do funeral, um carro novo em cima, um monte de móveis, um monte de cofre cheio de dinheiro. Eu nunca vi isso. A gente vem sem nada. A gente parte sem nada. Sem nada. Eu disse, pode me tirar tudo, permite tudo. Só não tira o meu chamado. Queridos, não deixe que ninguém tire o seu chamado.